quase 10 dias do desaparecimento do gerente do Sicredi, Jacir Putric, a polícia continua suas investigações para saber certo o que aconteceu na terça-feira, dia 13 de novembro, onde Jacir Putric chega à sua casa e logo após desaparece. Boa tarde, Rose. Boa tarde a todos que acompanham o canal Eco Regional. Então hoje nós estamos chegando ao 9º dia, né? Desaparecimento de Jacir Putric, e os trabalhos permanecem intensos, sempre valendo-se das possibilidades que eu já relatei até aqui para o Grupo Eco Regional. Então a polícia não descarta nenhuma possibilidade, seja no universo da sua atividade profissional, como gerente de banco, seja numa condição pessoal dele, de saúde, possível mal súbito, uma situação de perda de memória ou até mesmo suicídio. Então esses são os extremos e até mesmo outros crimes, entre eles o homicídio. Então a polícia não descarta nenhuma hipótese, nem a do suicídio ainda? Nenhuma possibilidade. Haja vista que às vezes para a família, cada minuto que passa ele é doloroso, né? A angústia de não ter o ente querido junto a eles, mas para a polícia também, cada minuto que passa expande um leque das atividades investigativas, e o tempo também nos apresentam outras possibilidades e caminhos a serem apurados. Doutor, se confirma a informação que alguns dias antes, né, ao ocorrer esse fato, na vizinhança, cachorros foram envenenados, teriam sido mortos. Isso seria o início ou um planejamento para esse crime? Como a polícia vê isso? Nós tivemos contato de pessoas num perímetro mais próximo da residência da família, então nós apuramos diversas situações. Então todas as demandas que partiram da comunidade, da família, do ambiente familiar, elas estão sendo apuradas, seja pela Polícia Civil, seja pela Brigada Militar. Um dos vizinhos, né, teria falado, e está sendo comentado também em âmbito assim, de toda a região aqui de Antagorda, que teria sido visto uma caminhonete com um furgão vermelho nas proximidades naquele dia, e essa caminhonete teria sido visualizada em câmeras aqui. Isso se confirma? E foi monitorado mais veículos, alguma coisa nesse sentido? Importante também destacar que num momento como esse, se descortina uma fragilidade dos municípios que a gente tem aqui no entorno, que não detém o vídeo monitoramento público. Tá? Então as imagens que estão sendo colhidas são imagens privadas, imagens de ambiente de comércio, de casas, ou seja, a gente está trabalhando todo com o universo dessas informações. Este veículo, como outros veículos, estão sendo monitorados. Então são peças, como eu vim falar, deste quebra-cabeça elucidativo. Doutor, teria sido comentado que haveriam, como a casa tem várias câmaras, né? Teria sido visto imagens de vultos. E na manhã, quando foi visto, teriam pegadas. Isso se confirma? Nós chegamos no local do crime, né? Melhor dizendo, do local do desaparecimento. Essas informações, elas foram observadas lá. Então a gente observa um local lá onde ele limpava os peixes, local pegadas de barro e tudo, mas dispersas, né? Mas davam conta de uma quebra da rotina dele. Então são observações que ali apontavam que teve algo de diferente na rotina do morador daquele condomínio. Então todas essas observações foram analisadas e ainda fazem parte do bojo investigativo. Por que o cão farejador insiste em um local perto do açude, né? Ele se desloca entre o açude e entre o quiosque que ele estava limpando os peixes. Essa informação se confirma? Tem algo que o senhor possa nos falar?
Bem, primeiro, destacar o trabalho do Corpo de Bombeiro, um trabalho muito técnico. Eles utilizaram a ferramenta que é o cão farejador, ele com os odores característico do desaparecido, né? Então, observando roupas, pertences dele, o cão ele faz aquela referência e ele segue uma linha, né? Então, os odores se mantêm ali nos fundos do quiosque e no caminho até o açude. Característico do que ele fez, né? Que ele limpou os peixes, já era comum dele levar as vísceras e jogar no açude. Então, em determinado momento, some esses rastros, ele estava permanentemente ali e depois os cães não levam a um rastro definitivo. Então, essas informações também estão sendo analisadas na reconstituição do que realmente pode ter acontecido ali. Os colegas de bancos já foram ouvidos relatar algum comportamento estranho, algum indício que ele estivesse com problemas, com medo, meio angustiado? Bem, todas as entrevistas, né? A gente passa primeiro num universo que é mais interessante para a investigação e nós teremos um segundo tempo que é interessante para a conclusão do feito. Então, no primeiro momento, nós entrevistamos muitas pessoas. Então, o formalismo que será dado a isso é em momento posterior, futuro. Antes, até o presente momento, nós estamos limitando a fazer muitas entrevistas com diversas pessoas para entender o cenário antes, durante e depois. Eu sei que chegou várias informações até você de casas, né, vazias, né, abandonadas. Foram investigadas essas casas? Quantas casas já foram averiguadas? E se foi encontrado algum vestígio nessas casas? Bem, em alguns locais que teria uma possibilidade de encontrar ou de ter sido um possível cativeiro, em alguns locais eu cito um local lá que houve um trabalho forte da Brigada Militar, até de possível situação de ser um cativeiro, e depois nós passamos os cães de faro que para identificar se teria um resquício de odor, né, do desaparecido. Doutor, qual a relação do Jacir e da Adriane com esse sobrinho que estava morando ali? Que eu acho que não faz muito tempo que ele veio morar aí, né? Na verdade, como a relação familiar, o núcleo familiar do dia a dia naquela casa era do Jacir, a esposa e um sobrinho. Então, nem o filho mais morava com eles, o filho morava já em outra cidade. Então, também é trabalhado aquelas pessoas que eram próximas a ele. Então, tanto no universo profissional, como no universo familiar. Tá? Apenas que a polícia ela expande o leque para saber exatamente a rotina dele, com quem convivia e com quem trabalhava, o universo de possibilidades, se ele estava bem, se ele estava mal, se ele apresentava algum comportamento diferente. Então, tudo isso é observado durante o nosso trabalho. Volto a reforçar que essas entrevistas se deram com um leque muito grande de pessoas, que a gente está também observando o comportamento das pessoas. A polícia, então, também está investigando relações de familiares, né, que tinha com o desaparecido. Por óbvio que essa é uma situação que a gente até mesmo alerta para os familiares, como a gente não descarta a situação, porque por ele ser gerente de uma instituição financeira, a figura de um crime que não é incomum de acontecer, infelizmente, no território nacional, traz essa preocupação também que linka a situação familiar com a situação dele profissional num possível cometimento do crime de sequestro. Doutor, em relação a essa oferta, né, que a partir de ontem, acho que foi exposto para todo mundo, de R$50 mil que o filho está fazendo em troca de informações relevantes, né, que levem até o paradeiro do seu pai. O que a polícia pensa disso? Se a polícia foi consultada, né, sobre a possibilidade de oferecer esta recompensa?
Desde o primeiro dia, quando a polícia foi acionada, foi uma das primeiras coisas que os familiares nos procuraram e eu falei desde o primeiro início que a polícia era contra, que tecnicamente isso mais prejudica do que ajuda, tá? Então não foi com aval da polícia, foi uma decisão deles. Agora a gente também não interfere a atividade deles, mas nós fomos terminantemente contra. Em locais onde que é comum, em alguns estados, que tem o Disque Denúncia e o Disque Recompensa oficial, ele é feito e coordenado pelas autoridades públicas e nunca pela família vítima. Aproveitando o canal da Eco Regional, eu acho que pelo alcance de todos que acompanham esse meio jornalístico, aproveitar que qualquer denúncia também que a população tenha e que ache suspeita, nós temos um canal oficial que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança, que é o 181. Esse número garante o sigilo, o anonimato e certamente a pessoa que porventura tenha acesso a algumas informações valiosas podem muito contribuir com o nosso trabalho. Então esse é o canal oficial que a Secretaria de Segurança recebe essas informações e são repassadas a quem de direito, seja a Brigada Militar, seja o Corpo de Bombeiros Militares, seja um trabalho investigativo da Polícia Civil. Obrigado.